Olá, sejam bem-vindos a esse mini curso do Microsoft Azure, preparatório para a certificação 533. Se você não conhece o Microsoft Azure ou se você já conhece o Microsoft Azure, esse mini curso é a oportunidade para que você possa desenvolver ainda mais as suas habilidades dentro do Microsoft Azure. Eu montei uma estrutura focado no mapa mental. Como que funciona o mapa mental? Eu vou até o site da Microsoft, faço um blueprint, faço um detalhamento de tudo que a Microsoft pede para que você seja aprovado na certificação 70533, coloco isso dentro de uma estrutura e monto um mapa mental, bem como um plano de estudo. Esse mapa mental e esse plano de estudo está disponível para que você possa fazer o download. Clica aqui no botão abaixo, você já tem aqui abaixo ou ao lado, você já tem um botão para que você possa fazer download do mapa mental preparatório para a certificação 533. Extremamente importante deixar claro alguns recados nesse nosso mini curso do Microsoft Azure. Esse treinamento é 100% prático. Como funciona? Como assim 100% prático? Você já pode observar que eu estou aqui na tela do Microsoft Azure, já estou logado, porque eu já criei a minha conta trial. Importante que você crie a sua conta trial dentro do Microsoft Azure. Então, o primeiro recado para que você consiga trabalhar bem aqui no Azure é fazer o seguinte, ó, vem aqui, cria um azure.com e cria a sua conta trial. Você vai ver que é bem simples o processo para que você possa ter o ambiente de Azure disponível para você. Se eu não me engano, você ganha um crédito de $200 aqui para que você possa, exatamente isso, ó, $200 para que você possa já dar um start no Azure. A estrutura desse treinamento, ela está dividida em 4 aulas, exatamente isso. Eu tenho essa primeira aula na qual eu faço uma introdução à computação em nuvem, faço uma introdução ao Microsoft Azure e faço uma introdução, não seria uma introdução, e sim apresento para vocês quais são os cenários de uma carreira hoje direcionada para esse cloud computing, ok? Exatamente isso. Então vejamos, vamos ter esse vídeo agora, que eu vou estar falando da estrutura de computação, vamos falar de networking, vamos falar de storage, vamos montar toda essa estrutura. Alguns meses atrás eu realizei um mini curso do Microsoft Operations Management Suite. Caso você tenha interesse, está disponível também no meu canal no YouTube para que você possa acessá-lo, assisti-lo. E agora vamos lá, né? Vamos dar start então a esse mini curso. Primeiro ponto dos recados. Você tem um primeiro recado. Você tem que realizar o quê? Criar sua conta trial. Segundo, fazer download do mapa mental, bem como o plano de estudo. Terceiro, praticar, pessoal. Praticar. Você precisa praticar, você precisa realizar a prática. Eu vou estar fazendo na prática, aqui na minha tela, tá vendo aqui, ó, vou estar direito, novo, tal, network. Eu vou criar essa estrutura que você está vendo aqui. Bem, você também precisa montar essa estrutura conforme eu vou estruturando. O mapa mental que você vai receber é esse mapa mental aqui, ó. Você já deve estar visualizando na minha tela. Tá vendo aqui? Eu falei para vocês, tem um blueprint onde você separa. Para que você seja aprovado na certificação 533, você tem que desenvolver algumas habilidades. Você tem que conhecer alguns recursos. Você tem que saber implementar esses recursos. Então tá aqui. Montar uma infraestrutura de web applications, ok? Conseguir subir uma máquina virtual, montar uma estrutura de uma máquina virtual, conseguir trabalhar com cloud services, ok? Com virtual network, com Active Directory e storage. Então são todos esses componentes, esses 6 elementos aqui que compõem para que você seja aprovado na certificação. Porque através de um plano de estudo focado no mapa mental facilita um tanto você ser aprovado? Porque você não vai estudar nada mais e nem nada menos. Você vai estudar exatamente o que você precisa estudar para que você seja aprovado. Importante destacar que ao longo deste mini curso eu vou pegar bastante bagagem do meu dia a dia e vou colocar essa bagagem do meu dia a dia dentro desse mini curso do Microsoft Azure preparatório para 533. Porque atualmente eu trabalho como arquiteto de infraestrutura de soluções em nuvem, com foco em Azure, né? E no meu dia a dia
eu me deparo com diversos cenários de arquitetura, tenho que desenhar e alguns troubleshootings, e isso faz com que eu consiga aprimorar ainda mais esse mini curso do Microsoft Azure. Então vamos para a primeira aula, né? Primeira aula nós vamos estar falando sobre máquinas virtuais, né? Máquinas virtuais aqui, você tem um detalhamento, você consegue visualizar aqui, ó. Então hoje nós vamos estar falando sobre criação de máquinas virtuais, tipos de máquinas virtuais, upload de VHD, trazer um detalhamento sobre as máquinas virtuais. Tudo bem? Muito bom. Dica 1. Né? Tarefa 1 para que você possa participar desse mini curso. Criar sua conta trial, fazer download do mapa mental, plano de estudo e fazer as práticas, tá? Fazer as práticas. Uma vez que você fez isso, tranquilo, você já está pronto para poder iniciar. Bom, posto essa introdução, quem sou eu? Sou Josué Vidal, trabalho na área de tecnologia da informação desde 2001. Já tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos e agora, no momento agora estou trabalhando num grande projeto de movimentação de máquinas virtuais para o Azure. Né? Eu sou formado pela FIAP em redes de computadores, sou formado também em MBA de arquitetura e gestão de infraestrutura de tecnologia da informação. Atualmente eu sou palestrante, instrutor na ACAD TI, dentro desse projeto da Ignição TI, e também sou arquiteto de soluções em nuvem, de arquiteto de infraestrutura, né, na empresa ESX, uma empresa de consultoria focada em ALM, DevOps e também em infraestrutura. Anterior a isso, eu tive algumas experiências, trabalhei na Microsoft como especialista em Windows Server 2012 e System Center, tive a oportunidade também de trabalhar na Avanade como consultor de infraestrutura e também tive a oportunidade de trabalhar na CompuSoftware como arquiteto de soluções Microsoft, pré-vendas e assim por diante, ok? Tenho o meu blog, tá aqui os meus contatos, fique à vontade em mandar um e-mail, acessar meu blog, acessar meu canal no YouTube. Eu sou MVP desde 2009, iniciei o meu MVP ali, recebi o título, esse reconhecimento da Microsoft em 2009 como MVP de Active Directory, depois eu migrei isso para System Center Cloud and Data Center Management e hoje a Microsoft fez uma transição nas categorias do programa MVP e hoje eu sou MVP em Cloud and Data Center Management, ok? Acredito que ok? E tenho algumas certificações de MCSE em Private Cloud, MCSE. A minha primeira certificação na época foi MCP Windows 2000 Professional. Então eu sou MCSE 2000, 2003, 2008, 2012 e já estou realizando as provas betas do Windows Server 2016. Isso é extremamente importante se manter atualizado, é isso que nós vamos estar falando agora nesse próximo slide. Esse slide ele fala sobre a transformação da nuvem. Você pode muito bem observar que esse slide traz... A nuvem traz benefícios? Sim, Vidal, a nuvem traz benefícios. Ela traz benefícios como agilidade, economia, foco, inovação. Esse direcionamento de transformação da nuvem está diretamente relacionado a benefícios que a nuvem traz olhando para um cenário corporativo, para as empresas. Nesse mini curso eu quero focar a sua carreira. Eu quero focar como que está a sua carreira hoje. Você está acompanhando a transformação da nuvem e está direcionando a sua carreira para esse cenário de nuvem ou você ainda continua num cenário de client-server? Nós bem sabemos que nós, no momento, estamos vivendo a terceira plataforma. O que é a terceira plataforma? A primeira plataforma é a plataforma do mainframe. Lembra lá no passado, aquela plataforma mainframe? Segunda plataforma é a plataforma client-server, né? Transição aqui de mainframe para client-server. E hoje nós estamos vivendo uma terceira plataforma, que vai desde computação em nuvem, social, mobilidade, IoT, internet das coisas e outros cenários, ok? Então hoje nós estamos vendo a terceira plataforma. Dentro dessa terceira plataforma, eu quero que você esteja atento que a nossa carreira ela tem que ser direcionada para o momento atual. Só se fala em... Lembra lá no passado que só se falava em virtualização?
Não, porque tem que virtualizar, é VMware, é Hyper-V, é Citrix, virtualização. Beleza, entendi, tal. Hoje, você é um cara que conhece de virtualização, você trabalha com virtualização. Mesmo porque se você não conhece ou não trabalha, você ficou para trás, né? Porque hoje em dia a grande maioria das empresas, da menor que seja ou a maior, das menores, médias e grandes, existe algum conceito, algum recurso virtualizado. Então, qual é o ponto que eu quero deixar aqui nesse slide? A transformação da nuvem, ela está acontecendo, já aconteceu, na verdade, e se a gente não acompanhar isso, a gente fica para trás, a transformação vem e engole. Qual que é o nosso posicionamento? Acompanhar isso. Por isso que eu estou realizando esse mini curso do Microsoft Azure para facilitar você nesse direcionamento de carreira. Tá antenado. Pô, todo mundo fala da tal da nuvem. O que é essa nuvem? Eu vou explicar. Pô, todo mundo fala desse tal de Amazon, Google, Microsoft, Azure. Eu vou explicar. Importantíssimo estar posicionado dentro desse contexto. Caso contrário, toda a transformação acontece, a gente fica para trás. Ah, mas não tem emprego, eu não tenho vaga, eu não tenho oportunidades. Não é bem isso. O mundo andou, evoluiu, caminhou e a gente ficou parando. Tá ok? Então vamos lá. Quais são os atributos da nuvem? Primeira coisa, o que é a tal da nuvem? Nuvem, pessoal, não por exemplo, na sua empresa eu quero montar um ambiente de nuvem. Dá. Poxa, mas eu tenho que comprar o quê? Nada. Se você pegar os servidores que você já tem, administrar de uma forma correta, você passa a ter uma nuvem interna, chamada nuvem privada, ok? E quais são esses recursos que eu teria que ter para mudar a forma com que eu administro o meu ambiente hoje? Sem falar em Azure, tá? Estou querendo explicar o que é a nuvem. É você ter alguns atributos. Eu trouxe 4 atributos aqui para facilitar o entendimento. Primeiro atributo, pool de recursos. Se você pegar o seu ambiente hoje, que você tem lá no seu escritório de advocacia, no seu escritório de contabilidade, na sua empresa, você pegar os seus servidores, deixar de olhar os servidores por... Quantos servidores você tem aí hoje? Ah, eu tenho 30, 40, 50. Você não olha mais servidor a servidor, e sim você passa a olhar para o seu ambiente interno como um pool de recursos. Então você agrupa recursos. Então você não tem mais servidores espalhados, você tem servidores agrupados trabalhando em pool de recursos. Quando você monta esse tipo de gerenciamento, você ganha um primeiro atributo da nuvem, que é o atributo pool de recursos. Porque agora eu não tenho mais a visão de 30, 40 servidores, e sim eu tenho a visão do meu poder computacional, do meu poder de armazenamento, da minha capacidade de armazenamento, da minha capacidade de rede. Isso é extremamente importante. Isso é nuvem. Você trabalhar com atributos, não é sair comprando servidores e tal. Não é isso. Não é mesmo? Porque se você fizer uma contratação de algum tipo de serviço, seja num data center externo, dependendo do tipo de contratação que você está fazendo, você não está trabalhando em nuvem. Você fez um colocation, você fez qualquer coisa, mas menos nuvem. Porque o tipo de contratação que você está fazendo não possui esses atributos. Quando você tem interno, dentro da sua empresa, um recurso que é o pool de recursos, você já começa a ganhar um outro atributo, mas também você tem que colocar ferramentas para isso, que é a tal da elasticidade. Uma eventual necessidade de você aumentar a carga de processamento ou diminuir essa carga de processamento, como você está trabalhando num pool de recursos, fica fácil você estruturar. Você não tem servidores mais espalhados, está tudo agrupado, então eu consigo ter uma capacidade maior de armazenamento rápida e uma capacidade menor, ou processamento, memória, throughput de rede, assim por diante, trabalhando com LinkedIn, trabalhando com link aggregations e assim por diante. Um outro atributo importantíssimo dentro do conceito de computação em nuvem é você fazer o quê? É você entregar para as áreas de negócio, entregar para os usuários chaves o quê? Um portal de autoatendimento. Ou seja, as áreas de negócio, os usuários têm a capacidade de entrar no portal, tem um catálogo de serviço e ele solicita um serviço e esse serviço já é automaticamente provisionado ou entra num fluxo de aprovação e assim por diante. Então esse é o terceiro atributo da tal da computação em nuvem. E um último atributo aqui bastante importante é você ter a capacidade de
controlar o gasto de determinadas áreas dentro desse seu data center, dentro desse seu ambiente. Você não tem um ambiente agrupado? Você não tem 10 áreas, 10 clientes que utilizam ou departamentos diferentes que consomem esse tipo de informação? Muito bem. O que você faz? Você consegue fatiar o bolo e falar, ó, financeiro, do storage você tem que pagar tanto, de memória e processador é tanto. Na verdade, você passa a régua e dá a conta para cada área. Isso é nuvem. Você tem a capacidade de controlar o gasto por recurso dentro do seu data center. Afinal, não é TI que usa o storage. Afinal, não é o TI que consome tudo aquilo de memória. TI, no máximo, usa um // software, não é não? Você tem marketing, você tem diretoria, você tem financeiro que consomem muitas informações e o centro de custo acaba caindo para dentro da TI. Com essa estrutura de computação em nuvem, você consegue fatiar. Existem outros atributos dentro do processo de computação em nuvem que eu poderia trazer aqui outros atributos, mas esses são 4 atributos fundamentais para que você possa compreender o que é essa tal da computação em nuvem. Por exemplo, eu tenho um cenário de data center consolidado. Data center consolidado não é computação em nuvem, porque eu posso pegar várias máquinas, consolidar numa só, eu tenho um atributo, que é o pool de recursos, digamos assim. Eu tenho que somar todos os recursos de um data center consolidado com a tal da computação em nuvem. Quando eu somo isso, aí sim eu tenho a computação em nuvem completa. Eu não posso ter 1 ou 2 ou 3 atributos desses para falar que é computação em nuvem. Eu tenho que ter todos os atributos, tá? Quando eu falo no ambiente local, igual o exemplo que eu citei, a gente já está diretamente falando numa nuvem privada, né? Essa nuvem privada está aqui, ó. Eu tenho mais controle e é possível personalizar de uma melhor forma. Isso daqui é um data center. Eu posso chamar isso daqui de uma nuvem privada ou eu falo que é um CPDzinho num canto? Não sei. Vai depender da forma na qual está configurado todo o processamento, armazenamento e rede dentro dessa foto. A gente pode falar que é um data center normal, é um escritório de contabilidade que tem lá um monte de computador jogado. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 CPU aí, ó, tá aí 6 servidores com as suas capacidades de armazenamento. Ou eu posso trabalhar num pool de recursos. Eu posso ter ferramentas, software e processos que faz com que esses 6 servidores sejam visualizados como uma coisa só e está sim trabalhando em computação em nuvem, olhando para esse cenário, ok? Da mesma forma, a gente tem aqui um data center um pouco mais estruturado. A gente pode ter isso aqui tudo trabalhando independentemente, né, ficar isolado, ou trabalhando num pool de recursos, garantindo elasticidade. Isso é o conceito real da computação em nuvem, ok? Ah, mas a computação em nuvem só tá na Amazon, no Google, no Azure, não. Se você tiver 6 computadores e conseguir montar o que tem lá no Azure, você tem a computação em nuvem. Mas é a sua computação em nuvem interna, privada, ok? Muito bem. Isso daqui, comum, estruturado? Alguém já se deparou com alguma situação dessa? Bom demais, né? Esse é o famoso cabeamento estruturado para dar, né? Outro cabeamento aqui, aí sim já tem um cabeamento um pouco mais estruturado, centralizado, já devidamente mapeado. Trouxe esses slides justamente para a gente conseguir se identificar com o nosso dia a dia, né? Se identificar com o nosso dia a dia, porque o Azure agora, ele é o nosso dia a dia, mas só que falaram para nós que é uma nuvem. Meu camarada, calma. A diferença do Azure para o seu data center é que ele está lá, não está aqui. Mas o que você tem aqui, você tem lá, o que você tem lá, você tem aqui. Mas só que é bem isso. Tem que desmistificar. Nossa, a nuvem, cara. Calma. Você só tem que entender um pouco lá do outro lado. O Azure, ele vai te entregar a capacidade de você poder apertar um botão. E esse botão que o Azure te entrega a capacidade de você apertar é esse botão aqui, ó. Pode apertar na tela aí, vai lá. Tira uma selfie e aperta o botão. Eu vou lançar um desafio aqui. Quem tirar uma selfie aqui apertando o botão aqui, ó, na tela aqui, ó, e visualizar aqui, ó, colocar no Facebook e me marcar, vai ganhar um brinde. Exatamente isso. Vai ganhar um brinde meu, um brinde especial, exclusivo. Eu nem tinha preparado nada disso, pensei nisso agora, né?
Marca aqui, ó, a selfie e coloca lá, mini curso preparatório do Microsoft Azure 70533. Marca lá Josué Vidal e compartilha essa foto aqui. Quero ver lá. Valeu, pessoal. Muito grato. Dando continuidade. O Azure permite a gente apertar esse botão. Esse botão vai fazer com que a gente consiga estabelecer milhões de conexões, milhares de conexões, bilhões de conexões entre serviços, infraestrutura, aplicações, áreas de negócio, processos, todo aquele ecossistema. Todas essas conexões, elas vão garantir para a gente a inteligência suficiente para que a empresa consiga atender os requisitos de negócio. Por exemplo, requisito de negócio da empresa é crescer 35% esse ano. O que ela precisa fazer para crescer 35%? Ela tem que aumentar a produção, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer uma campanha, ela tem que estruturar... Ok. Quais são os recursos tecnológicos que vão suportar essas ações para que no final o resultado seja 35% de aumento no faturamento da empresa? Esse é o tipo de motivador para o Microsoft Azure. As empresas hoje estão olhando com muito carinho Microsoft Azure, Amazon, Google, por conta do quê? Por conta desse direcionamento perante os requisitos de negócio. Ninguém implementa tal da computação em nuvem, pessoal, porque é legal. Ah, vamos para a nuvem porque a moda é nuvem. Não. Isso é bom para mim? Isso faz sentido para o meu negócio? Se sim, eu vou. Se não, não vou. A história, pessoal, no final é o faturamento. A história no final é o crescimento corporativo. A história no final é a proposta de valor que a empresa entrega dentro do mercado. É a percepção de valor da empresa. Se eu fazer um paralelo empresa com a minha carreira, com a sua carreira, é o ponto extremamente importante. Qual que é a nossa missão? Fazer o vínculo entre as necessidades das empresas com as nossas necessidades de carreira. A gente tem que vincular isso daqui para a gente crescer junto. Nesse momento agora, quais são os direcionamentos que você está dando na sua carreira para que você consiga acompanhar a tal da computação em nuvem? Você já busca tirar uma certificação focado em alguma tecnologia? Estou falando Azure não, pode ser Amazon, pode ser Google. Importante destacar que você tem que estar inserido nesse contexto de computação em nuvem. Eu mesmo sou especialista em Microsoft Azure, porém eu já tenho um pezinho ali, já fiz alguns treinamentos, vou buscar fazer uma certificação de Amazon. Porque é importante você se tornar um especialista, mas não um generalista, né? Então veja só, não, desculpa, é o contrário. É importante você se tornar um generalista, conhecer outras áreas, mas não superficialista. Essa é a frase correta. Eu preciso me tornar um generalista, mas não superficialista. Significa o quê? Que eu sou especialista em Azure, mas eu não sou superficial ali em Amazon. Não, eu consigo trabalhar em Amazon, consigo trabalhar em Azure. Então é um generalista mais sênior, né? Não é aquele cara que conhece tudo de um pouco, não. É o cara que conhece quase tudo de tudo. Exatamente. E o mercado hoje pede isso, pessoal. O mercado hoje pede isso. Se você falar, eu sou especialista em VMware, tá bom, em Hyper-V, não conheço. Então, cara, quando você pega um descritivo de uma vaga de trabalho que seja, você vê lá, tem vários requisitos que são solicitados. Claro que tem alguns requisitos que o cara pede de A a Z e quer que você faça tudo, né, por um preço irrisório, mas não é esse o mérito, não é essa a pauta aqui. Só quero deixar antenado nossa atenção para esse ponto de carreira, tá bom? Muito bem. O Azure hoje ele está dividido em 38 data centers espalhados no mundo inteiro. São 38 data centers espalhados no mundo inteiro, tudo bem? São mais de 1 milhão de fibra óticas estabelecendo a conectividade e redundância entre esses data centers. A gente tem uma estrutura dentro do Microsoft Azure chamada Express Route, que é através de parceiros que entregam, são provedores de link. O que é o Express Route no Microsoft Azure? É a capacidade de você se conectar no Azure sem você ir pela internet. Digamos, a Vivo, a Telefônica, né? A Vivo te entrega um link dentro da sua empresa, te entrega um link. Ótimo. Você sai pela internet usando o link da Vivo. Ótimo, parabéns. Mas a Vivo ela já tem uma parceria com a Microsoft
que permite com que você consiga ter um express route. Ao invés de você ir para um data center do Azure, um desses data center, através da internet, você consegue ir para esse data center da Microsoft através de uma rota específica. Então, quando o gateway da Vivo vê que o seu tráfego de saída vai ser um tráfego para o Azure, não vai pela internet, já vai pela rota direto no data center. Significa o quê? Que tanto acho que a Level 3 e a Vivo já tem um link direto dentro do data center. Aí ele, claro, cria uma conectividade, é como se você tivesse um link da sua empresa ligado dentro do data center da Microsoft. É exatamente isso. O data center da Microsoft, o Microsoft Azure, é constituído por conjuntos de containers. Cada container já tem o seu poder de processamento, já tem a sua capacidade de armazenamento, toda a sua estrutura. Então, eles são grupos de containers, conjuntos de containers dentro do Microsoft Azure. Aqui é uma foto panorâmica do data center do Microsoft Azure, tá vendo aqui? Legal demais. Lá, vários containers dentro daquela estrutura. Aqui também uma foto interna já, daqui uma foto panorâmica também, para que você possa conhecer ali, aqui dentro do container, ó, aqui é a estrutura aqui do container, do Azure Data Center. Aqui eles empilharam aqui uma outra visão, só para você conhecer um pouco, entender, ok? Importante destacar que o Azure ele possui uma segurança por camadas. Eu tenho uma segurança física, uma segurança da infraestrutura, da rede e da máquina virtual. Sim, é uma infraestrutura totalmente desenhada para diminuir cada vez mais qualquer vulnerabilidade que eventualmente venha até dentro do Microsoft Azure. Seja ela física, ou da infraestrutura, ou de rede, ou de máquinas virtuais. Existe também dentro do Microsoft Azure o Azure Security Center, que é a console na qual monitora todos os tipos de ameaça e traz sugestões de prioridades do que você precisa fazer para que você tenha um ambiente seguro. Desde patches a qualquer tipo de recurso que você tem que adicionar ou hotfix ou alguma política de segurança para poder ter maior segurança dentro do Microsoft Azure, ok? Importante destacar nesse slide, Microsoft possui o Microsoft Azure extremamente aberto, né? Diversas infraestrutura, diversas tecnologias não Microsoft, desde PHP, Linux, Red Hat. Deixa eu pegar o meu laser point aqui, ó. Olha lá, SUSE, Oracle, FreeBSD. Quando você olha essas camadas aqui, é importante você já olhar isso daqui e entender o tal do X as a Service, né? X a Service, tudo como serviço. Infraestrutura como serviço, database como serviço, plataforma como serviço, aplicações como serviço, gerenciamento como serviço, DevOps como serviço. Ou seja, você tem a capacidade de conseguir entregar tudo como serviço dentro do Microsoft Azure, tá ok? Aqui, Red Hat. Importante, eu trouxe esse slide só para deixar claro para vocês que a Microsoft fez uma parceria forte com a Linux, com a Red Hat propriamente dito, e tem consultores e engenheiros da Red Hat trabalhando dentro dos prédios do Microsoft Azure, junto com o time Microsoft, para poder garantir que a melhor experiência, o melhor Linux funcionando dentro do Microsoft Azure seja o Red Hat. Ok? Então existe uma parceria muito forte, fortíssima entre Microsoft e Red Hat para garantir que o Red Hat seja 100% suportado e homologado dentro do ambiente do Microsoft Azure. Ok? Pessoal, essa introdução que eu fiz para vocês de computação em nuvem do Microsoft Azure é fundamental para você entender o cenário que você está contido e o cenário que esse mini curso está inserido. Esse é exatamente o direcionamento que você tem que dar para a sua carreira daqui para frente. Olhar, estar sempre antenado nas questões de computação em nuvem, tá ok? Então, quero deixar bem claro aqui, quais são os modelos de computação em nuvem? Eu tenho um modelo aqui de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Poxa vida, esse primeiro modelo aqui é o modelo tradicional, é o modelo que nós já conhecemos, modelo on-premise, bem conhecido como on-premise, onde eu tenho gerenciamento de tudo, desde rede, storage, virtualização, banco de dados, dados aqui e aplicações. Muito bem. Quando a gente fala em infraestrutura como serviço, o Azure tem a capacidade de fazer a entrega
tanto de infraestrutura como serviço, quanto plataforma como serviço e até mesmo software como serviço, tá ok? Então você consegue trabalhar aqui com todos esses modelos dentro do Microsoft Azure. Para a prova de certificação 70533, você tem um foco grande aqui na parte de infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Infraestrutura como serviço, o que é a infraestrutura como serviço? É a capacidade que você não se preocupa com nada relacionado à virtualização, armazenamento e rede, e você só você é obrigado a gerenciar o seu sistema operacional, o seu banco de dados, seus arquivos e suas aplicações. Você é responsável por montar e garantir a saúde disso. Ou seja, infraestrutura como serviço é você criar sua máquina virtual lá, por exemplo, ok? Plataforma como serviço, já não. Eu não gerencio mais o sistema operacional, eu gerencio somente as informações de dados. Plataforma como serviço é você criar. Veja só, se eu preciso de um banco de dados, infraestrutura como serviço, eu tenho que criar no Azure uma VM e instalar o SQL dentro dela. Ponto. Plataforma como serviço, já existe o banco de dados instalado, o SQL instalado, eu só crio um banco. Uma coisa é você criar um banco, plataforma como serviço. Outra coisa é você criar um banco, mas para criar um banco você tem que instalar uma máquina, instalar SQL para criar o banco. Isso é infraestrutura versus plataforma. E software como serviço, o banco já está lá, você só usa. É exatamente isso. O seu exemplo claro de software como serviço é o Office 365. Né? O Office 365 é um exemplo claro ali de software. Quando está tudo pronto, você só cria o seu usuário e consome. Você usa o software, tá ok? Paralelo aqui, eu tenho o meu ambiente local, que é o que nós já conhecemos. Eu tenho a minha empresa, meu file server, a minha aplicação, e eu tenho os serviços publicados, meu appliance. Essa é uma infraestrutura, aqui eu tenho o Azure, ó, Azure. Quando eu estabeleço a conectividade entre esses dois elementos, eu tenho o quê? Eu tenho a nossa famosa nuvem híbrida, né? Isso daqui é uma nuvem interna, privada, isso aqui é uma nuvem pública. Quando eu fecho uma VPN ou conecto, tem uma nuvem híbrida. Tudo bem? Importantíssimo destacar isso. Quando a gente fala dentro desse cenário, o que a gente tem? Windows Server 2012 e System Center 2012, permitindo toda a base da infraestrutura e gerenciamento. E aí, por fim, a gente vem com a computação em nuvem em cima do Azure. Claro que esse pôster aqui, ele está desatualizado, não sei se tem ainda, já tem um pôster atualizado para o Windows Server 2016 e System Center 2016, não sei se tem ainda, devido a ser muito recente, mas vamos lá. Você que é um profissional da área de tecnologia da informação, é de sua total responsabilidade olhar para esse slide e falar, poxa, eu sei implementar storage space, eu sei implementar deduplicação, isso falando em server, tá? Tudo essa parte em azul aqui, pessoal, é de sua total responsabilidade e comprometimento com a sua carreira de você fazer o quê? Ter a habilidade de saber fazer tudo isso aqui. Subir um cluster de file server, subir uma virtualização, configurar aqui o Hyper-V réplica. Importantíssimo você ter esses conhecimentos. Por quê? Porque se você não conhece isso daqui, se você for chegar direto no Azure, sim, você vai conseguir navegar. Mas entende-se o seguinte, quando você trabalha no Azure, os seus conhecimentos que você já tem no seu ambiente local, no seu ambiente on-prem, aqueles conhecimentos que você tem há anos, não são perdidos. Você herda todos esses conhecimentos para o Microsoft Azure e aí você anda lá para frente. Mas você caiu direto no Azure, agora quero trabalhar no Azure. Funciona? Funciona, mas e o backlog? E os seus conhecimentos lá atrás? Extremamente importante deixar claro. Então, vamos falar de Azure. Cada detalhamento desse do Azure, você tem que ter a capacidade de implantar. Vamos ser sinceros. Cada quadradinho desse aqui, ó, você tem que ter a capacidade de saber qual é o RG do cara que desenvolveu. Não é o RG, né? Você tem que saber instalar, desinstalar, configurar, resolver troubleshoot e saber o RG do cara que desenvolveu cada um desses quadradinhos. Numa outra visão, focada em Microsoft Azure, esse slide aqui, ó. Eu tenho a minha infraestrutura aqui, o meu data center propriamente dito. Eu tenho a parte da computação aqui na infraestrutura, networking, storage e computação, gerenciamento e segurança, infraestrutura híbrida, né? Nuvem híbrida, quando fecha a VPN e depois todos os serviços aqui. Se você quer ser aprovado na certificação 533, olha bem esse slide e garanta que você tenha conhecimentos e habilidades em todos esses componentes que eu deixei grifado agora em amarelo para vocês. Dá uma olhada.
No nosso mini curso, o que vai acontecer? Hoje nós vamos falar sobre computação, criação de máquinas virtuais. Na próxima aula vai ser falado sobre network. Na terceira aula nós vamos falar sobre storage. Vamos garantir exatamente isso. Hoje nós vamos falar sobre computação, falar alguma coisa de cloud service, não sei se vai dar tempo, mas vamos ver se dá tempo, ok? Esse é o slide, pessoal. Esse é o slide que ancora todo o processo. Para esse mini curso, vamos falar então sobre a parte de computação. Máquinas virtuais, availability sets, scale sets, assim por diante. Depois a gente fala de networking e storage. Vamos criar um escopo, vamos criar uma estrutura, baseado justamente naquele mapa mental que eu falei para vocês. Então vamos lá. Eu tenho, dentro do Microsoft Azure, agora eu tenho alguns tipos de máquinas virtuais que eu posso criar. Né? Tenho computação em nuvem, eu tenho famílias de produtos, né? Tem uma família ADFG. O que é isso? Qual que é a diferença? Quando você vai criar uma máquina virtual no Azure, ele te dá essas opções. Antes disso, deixa eu até já ir no Azure e criar essa máquina virtual e mostrar para vocês. Pessoal, estou logado no Microsoft Azure, eu já vim aqui, já criei a minha conta trial aqui, ó. Eu já vim aqui, já criei a minha conta trial. Ok, ó, já vim aqui, criei minha conta trial e aí eu tô já aqui no Microsoft Azure. Microsoft Azure, direito novo não, desculpa, é mania, né? Clica aqui em novo, compute, e aqui eu tenho vários sabores de computação para poder subir. Eu vou clicar em todos os sabores aqui. E aí agora o mundo é pequeno, né? Então tá vendo aqui, ó, o mundo é pequeno. Então você tem aqui diversas opções aqui para você trabalhar aqui dentro do Microsoft Azure. Tá vendo aqui, ó? Ubuntu Server, Linux Basic, SAP Review, SAP HANA. Eu vou falar para vocês sobre esse cara. Tá vendo aqui, ó? Ó, tudo isso aqui, pessoal. Vamos pegar aqui o Windows Server. Tá? Vou criar uma VM de Windows Server. Eu quero criar uma VM Windows Server 2016, tá? Vou criar uma VM Windows Server 2016. Eu tenho duas maneiras para fazer o deployment de uma máquina virtual dentro do Azure. Através do Resource Manager ou através do ambiente clássico. Esse Resource Manager é a estrutura nova do Azure. Quando a gente fala de clássico, é essa console que você vai visualizar agora, se ele abrir, claro. Isso, olha lá. Essa aqui é a console antiga, é a console clássica. Através dessa console clássica eu consigo criar uma máquina virtual? Sim, consigo. Mas a prova ela está pegando muito para você conseguir desenvolver suas habilidades para trabalhar no Azure utilizando o quê? Utilizando a console nova, utilizando o Azure Resource Manager. A diferença clássica entre o Azure e o Resource Manager é que a arquitetura do Azure clássico ela não é tão flexível quanto uma arquitetura do Azure Resource Manager. A arquitetura que eu digo do Azure mesmo. Componentes que você sobe e desce do Azure. Quando eu trabalho com Azure Resource Manager, eu tenho a capacidade de trabalhar com Azure Resource Manager Templates. Eu consigo configurar templates, coisa que eu não tenho recurso de templates no modo clássico. Eu não tenho o modo clássico templates. Quando a gente fala de networking, a forma com que eu trabalho com networking dentro do clássico é totalmente diferente com a forma que eu trabalho no clássico dentro do Azure Resource Manager. Então essas são algumas das diferenças que a Microsoft pede com que a gente dê um foco na prova no portal novo, mas eu tenho que mostrar o clássico para vocês. Eu posso vir aqui, direito novo, criar nova máquina virtual, vem aqui, nova máquina virtual de uma galeria. Isso daqui é o antigo, isso aqui é o antigo. Não é antigo, é clássico, pessoal, é clássico. Pensa assim, Azure versão 1, Azure versão 2. Vamos manter o foco no Azure versão 2, tá? Resource Manager. Portanto, isso me deixa claro isso. Aí eu venho aqui e defino a criação da máquina virtual. Poxa vida, é fácil assim criar uma máquina virtual? Sim, fácil. Eu venho aqui, coloco aqui o nome da VM, coloco aqui, ó, curso Azure. Pronto, curso Azure. Então, me deixou criar. Qual é o tipo do HD? SSD ou HD normal? HD normal. Poderia utilizar um SSD. Tá? Usuário, admin. Aqui você seleciona a sua subscription e depois você define o Resource Group aqui. Resource Group eu vou colocar curso... Eu tenho um Resource Group existente aqui já. Deixa eu pegar. Eu criei um Resource Group AK de TI anteriormente. Vou me dar uma. O que é o tal do Resource Group aqui, ó? Resource Group AK de TI. Resource Group, o nome já fala. Todos os recursos que eu tenho, que eu vou criando no Azure, eu agrupo num único local.
Uma que facilita o gerenciamento e outra eu consigo trabalhar com administração de segurança de acesso. Quem pode ou não pode acessar o meu Resource Group, eu consigo delimitar isso, tá? Então vou lá, poxa, mas só isso já criou a VM? Ainda não, eu tenho que escolher a VM que eu quero. Naquele slide que eu estava mostrando para vocês, eu falei que tinha vários sabores de máquinas virtuais. Eu tinha inúmeros sabores de máquinas virtuais. Enquanto ele carrega aqui, ó, os sabores de máquinas virtuais, deixa eu mostrar para vocês quais são esses sabores. Eu tenho um sabor de máquina virtual A, D, F, G. A diferença entre esses sabores é o propósito no qual você precisa criar uma máquina virtual. Quando você está na prova, a prova vai te dar alguns cenários para que você consiga determinar qual é a máquina ideal para aquele cenário. Como que você vai saber isso? Você precisa estudar, é isso que eu te falo. Então, primeira coisa, máquina A, máquina mais dev test, um ambiente mais tranquilo ali. Geralmente a gente sempre trabalha com máquinas versão D e F. Vai depender um pouco do requisito da prova. Se a prova pedir um alto poder de computação, você entende que é máquina F. Tá ok? Máquina geração F. Agora, se ela pedir um alto poder de armazenamento mais rápido, aí a gente está falando em máquina versão G, porque a gente está falando em SSD, a gente já começa a elevar o nível maior ali de armazenamento. Olhando para esse slide, geralmente eu sempre trabalho com máquina geração D, que ela já atende o meu requisito. Ah, só voltando aqui, quando a gente fala de máquinas virtuais no Azure, quando você sobe uma máquina virtual, ela tem uma capacidade de IOPS, que é a velocidade de I/O de disco, 500 IOPS. Se eu precisar de mais isso, eu preciso trabalhar com um conceito de storage premium que pode chegar até a 80.000 IOPS. Mas como que determina o IOPS, Vidal, na prova? A prova vai te falar alguns requisitos que ele precisa do número alto ou mais baixo de IOPS. E aí é o que faz com que você responda corretamente na prova, se você vai ter um direcionamento ali de IOPS pronto para aquilo. Eu tenho um outro cenário aqui, quando a gente fala aqui de máquinas virtuais novas dentro do Azure, que são sabores HLG. HLG são máquinas de altíssima performance, ok? Altíssima performance, trabalhando com suporte aqui, ó, a RDMA, por exemplo, tá vendo aqui? Já as máquinas L, olhando aqui, já está diretamente relacionado, dando suporte às SSD de pegar meu laser point, dando suporte a SSD de 6 TB, pessoal, 6 TB. Agora, se você precisar de uma máquina com alto suporte de vídeo, né, aceleradora de vídeo, aí a gente já está falando na máquina de GUP aqui, ó, máquina versão N. Além disso, ainda tem uma outra máquina super fantástica, que é essa aqui, ó, máquina SAP HANA, máquina, sabe os monstros, máquina robusta. Tanto essa máquina aqui, são máquinas com não sei quantos mil teras de RAM, vou mostrar para vocês, e aqui SAP HANA também. Capacidade aqui é de 32 teras de memória e tal. Pá. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Mas é possível subir isso? Sim, é possível. É possível. Então veja só, acho que no slide lá os sabores do Azure já deve ter voltado. Deixa eu pegar aqui o slide. Aqui, ó, são sabores. Para cada sabor, pessoal, você tem um preço. Aí você tem que saber, ó, preço estimado mês, isso aqui em dólar, tá vendo? Ó, a quantidade de IOPS, ó, 6.000 IOPS aqui, ó, capacidade máxima aqui de IOPS, 12.800 IOPS, tá vendo? Mas veja só, são 12.000 IOPS, sim. Aqui, ó. Mas como que ele chega a 2.000 IOPS se você falou para mim que tem uma capacidade limitada a 500? É que você você adiciona os discos e trabalha com stripped. Você cria discos distribuídos e aí eles somam os IOPS. Eu vou falar isso mais numa outra aula. E aí eu seleciono aqui, ó, 28 GB de RAM, 16 GB de RAM, aí eu seleciono aqui, ó, 28 GB de RAM, deixa eu pegar outra aqui, cadê? 14 GB de RAM, e você determina o que você precisar, você vai, não, eu quero essa máquina aqui, ó, 112 GB de RAM. Para mim tá bom, 112 GB de RAM tá bom. Não, eu quero uma máquina versão F. Pô, mas por que eu vou usar uma F a usar uma versão D? Eu tenho o D14 aqui, ó. Por que eu vou usar uma F S1 aqui? Por que eu vou usar F e não vou usar D? Pessoal, volta aqui, olha lá, F, D, tá ok?
Importantíssimo deixar claro aqui, ó. Importantíssimo deixar claro aqui. Porque uma vez que o camarada entendeu isso, para passar na prova é fácil. Vamos pegar essa daqui mesmo, ó. 3 GB de RAM aqui só para eu fazer a demonstração. Isso cai na prova? Cai. Mas como que cai na prova? Cenário. Você tem que entender, saber dos sabores. É igual um cardápio. Conhecer os cardápios, se alguém te falar, você fala, eu sei que esse item que você quer está aqui nesse cardápio. Quando você já deu o nome, selecionou o sabor, se eu der um OK aqui, ele já cria a VM. Ele já cria a máquina virtual. Ele já vai criar a máquina virtual. Ele vai criar a máquina virtual? Vai. Mas para criar uma máquina virtual, eu preciso de um storage. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre storage account, explicar detalhadamente storage. Aqui ele vai criar default. Ó, vai explicar isso aqui. Na mesma forma, ele vai criar virtual network. E vai criar a sua subnet, vai criar um IP público, vai criar aqui o Network Security Group, tá vendo? E aí eu tenho a possibilidade de trabalhar com Extension. Tudo isso daqui eu vou estar explicando para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Extensões aqui, eu posso adicionar algumas extensões, que é a capacidade de dar mais inteligência dentro da minha máquina virtual. Por exemplo, eu quero adicionar uma extensão aqui de anti-malware, Microsoft Anti-Malware. Então, quer dizer, eu quero criar essa VM e já ter esse plugin atachado dentro da minha máquina virtual. Posso? Posso. Ele vai me dar as diretrizes e tal, eu vou pedir para instalar e aí e ele vai garantir isso dentro da minha VM, tá ok? Cadê a minha VM? Tá aqui, deixa eu voltar aqui, olha lá, pronto. Tá aqui. Lembrando que a barra de rolagem ela anda assim também, tá? Availability Set. O que é o Availability Set? É a capacidade de eu criar uma alta disponibilidade dessa minha máquina virtual que eu estou criando. Ele vai garantir que na verdade eu tenho que criar 2, 3 máquinas virtuais, colocar no mesmo Availability Set e ele vai criar alta disponibilidade das máquinas virtuais. Então quer dizer, se tiver algum problema dentro daquele container, eu tenho essa máquina clonada, feita um cluster em outro lado. Mas não é um cluster que eu configurei, sim o próprio Azure me entrega o recurso de alta disponibilidade que é o Availability Set, tá ok? Monitoração, se eu quero habilitar ou não, diagnóstico também da mesma forma, aqui diagnóstico de boot e da máquina virtual, 2 tipos de monitoração que eu vou estabelecer aqui, tá ok? Aí a conta de diagnóstico que ele cria. Se eu der um OK aqui, ele vai me cair no summary e aí eu vou criar a máquina virtual. Ok? Quando a gente fala desse processo, na prova é muita atenção, né? Os tipos de sabores que eu tenho, né? Os sabores, enquanto ele cria a máquina virtual aqui, provisiona, jogar na tela de novo aqui os sabores para vocês verem, os sabores unificados. Eu deixei um slide só para isso. Ó, esse slide aqui, ó. Olha lá, pronto, você tem todos os sabores aí. Você pode trabalhar, né, com disco. Vou falar de sistema operacional, de disco. Quando você fala de disco dentro do Azure, toda máquina virtual que você cria, ela ganha 2 discos. Ela ganha o disco de sistema operacional e ela ganha um disco temporário. Esse disco de sistema operacional, você já informa se ele vai ser SSD ou se vai ser HD normal. Agora, o disco temporário, ele é sempre SSD. Ele já é um disco temporário, já é SSD esse disco. Porém, tudo que você armazenar no disco temporário, esse disco, se você reiniciar a máquina ou desligar e ligar, ele perde as informações, porque é disco temporário. Então você tem 3 tipos de disco dentro do Azure. Disco de sistema operacional, OS Disk, você tem o disco temporário e você tem o disco de dados. Por padrão, quando você cria uma máquina virtual no Azure, ele cria o disco de sistema operacional e o disco temporário. Não cria disco de dados. Você tem que adicionar os discos de dados e criar o processo de stripped, e aí sim você consegue chegar ao número de IOPS e armazenar suas informações. Tá ok? Quando a gente fala de tipo de disco e o disco ele é um disco standard, significa que eu estou trabalhando com número eu estou trabalhando com discos normais. Quando eu falo com normais, que eu digo SATA, né? Quando eu falo premium, aí eu já estou trabalhando com discos SSD, disco SSD e me dando um throughput alto, podendo chegar no conceito aqui, cadê meu laser point? Podendo chegar até 80 mil IOPS, tá ok? Podendo chegar até 80 mil IOPS. As máquinas de alta performance e tal, e assim por diante que eu citei para vocês. Tá ok? Deixa eu ver se já terminou de criar a nossa máquina virtual aqui. Vamos ver. Vamos ver se terminou já de criar a nossa máquina virtual. Ainda não, tá criando. Tá criando, eu vou clicar nela aqui, ó, vou ver o provisionamento, vamos ver como que tá aqui, ó, o status da criação da VM. Pegar aqui. Não, aí já mostrei para vocês. Pegar aqui o status da criação da VM.
Fecha. Pessoal, enquanto ele cria ali, essa console do Azure, para quem está vendo pela primeira vez, é totalmente editável esse dashboard. Tá vendo? É um dashboard totalmente editável, onde eu consigo dar um full screen aqui, tá vendo? Eu consigo dar um full screen aqui dentro desse dashboard, consigo compartilhar esse dashboard, consigo clonar, deletar, editar, criar um novo dashboard. Todos esses menus aqui são editáveis. Se eu entrar aqui e selecionar aqui, ó, em favoritos, ó, ele aparece aqui para mim, ó, tá vendo? Ó, connection, ó, ele aparece aqui para mim. Tudo que eu seleciono aqui, esse menu todo aqui é editável, ó. Tudo bem? Então é importante deixar claro aqui, ó, SQL Database, tirei e sumiu, é editável. O que mais? Aqui é onde você dá o mais e seleciona aqui as opções de computação. É o que nós estamos tratando aqui agora. Computação, ainda serve 2012 e tal, eu seleciono o sabor que evidentemente eu quero trabalhar aqui. E eu quero recente, ele me dá ali. Tudo bem? É isso, deixa eu ver se criou a VMzinha aqui, vamos lá. Enquanto ele está criando essa VM e ainda não acabou, não quero perder o tempo aqui também. Entrar numa máquina virtual que já está criada. Aqui, ó. Essa máquina virtual está criada. Quando você cria uma máquina virtual, você tem as propriedades da VM, está criada, mas não está ligada. Deixa eu ligar essa VM, pronto. Olha lá, não está ligada aqui as propriedades da VM. Aqui eu consigo visualizar atividades, tudo que acontece com essa VM, tá vendo aqui? Consigo também trabalhar aqui com o acesso, quem pode ou não pode acessar a minha VM. Eu dou permissões de acesso, é isso mesmo, pessoal. Se alguém acessar a VM que não poderia acessar, você que fez a configuração errada, tá? Ó, veja só, eu seleciono aqui o que eu quero que o cara faça. Somente leitura, se ele vai ter acesso à VM ou não, e depois se eu selecionar aqui, por exemplo, somente leitura, né? Selecionei aqui. Aí eu venho e seleciono o usuário, ou mando um invite para o usuário se ele não fizer parte, se ele não existir dentro desse meu diretório, ok? Consigo trabalhar com tags também, diagnóstico. Aqui, ó, o Viability Sets que eu falei para vocês, ó. Consigo, que aqui no caso nosso, eu não tenho configurado a Viability Set. Disco, é aqui que eu adiciono o disco de dados, tá vendo aqui, ó, OS Disk que eu falei para vocês? Aí, ó, selecionei o OS Disk e me mostrou aqui, ó, o tamanho do disco, tá? Anota aí, quando você vai criar um disco no Azure, você só pode criar um disco no Azure de até 1 tera. Você não consegue criar um disco maior que 1 tera. Ah, mas você falou ali no slide ali que eu tenho 120 tera ali em determinadas máquinas, eu tenho um recurso ali. Meu amigo, você vai chegar nisso quando você fizer o quê? Quando você adicionar, por exemplo, você precisa de 60 tera no Azure. O que eu vou ter que fazer? Adicionar 60 discos de 1 tera e somar eles dentro do sistema operacional. Quando eu adiciono um disco aqui, esse disco ele é publicado dentro do sistema operacional. E aí eu crio lá, dentro de Storage Space, crio o meu Storage Pool e crio a minha unidade a partir dos meus 60 discos. Aí eu consigo ter 60 tera, tá bom? As extensões aqui, no caso, nessa VM aqui, exemplo, não tem as extensões. As placas de rede aqui, ó, ele me mostra quais são as interfaces de rede aqui dessa estrutura. Olha lá, me mostra as interfaces. Se eu tiver que mudar o IP, colocar IP fixo, é aqui que eu configuro. Ó. Eu entro aqui na placa de rede, IP Configuration, clico aqui IP estático, ó, e altero IP fixo e salvo. Isso eu estou colocando IP fixo na máquina. Importantíssimo destacar, você não pode, veja só, você não pode trabalhar. Pessoal, criei uma máquina no Azure, o que acontece? Essa máquina ela ganha 2 IPs. Ela ganha o IP público, o IP de internet e o IP fixo. E o IP dinâmico. Ela ganha 2 IP. IP público e IP da subnet que você vai criar. Beleza. Você pode pegar esse IP da subnet e deixar estático? Pode. Você pode pegar esse IP da público e deixar estático? Pode. Mas sim, tem a maneira certa de fazer. Tá? Se você pegar dentro da VM, pôr IP fixo, balbal, ou seja, perde acesso à VM, Você quer pôr IP fixo? Põe por fora, põe aqui, ó, põe dessa forma. Pronto, pessoal, nossa VM ali devidamente criada, deu a tela aqui, ó, tá vendo? VMzinha criada, deployada, ela aqui, ó, curso Azure. Parabéns, Vidal, parabéns, curso Azure, legal. Tá aqui, tá a monitoração que eu falei para vocês, consigo criar alertas, pessoal, criar métricas também para conseguir trabalhar aqui, ó. Né? Fazer análise mesmo do que está acontecendo dentro da máquina, criar critérios diagnósticos para poder alertas e métricas em cima do uso da minha máquina virtual, olha lá, de disco, sistema operacional, assim por diante. Portanto, destacar que agora eu quero me conectar nessa VM, né?
criei a VM, quero, além de criar a VM, quero criar um disco dessa VM, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos atachar um novo disco. Um disco vai ser um disco de 1 tera. Olha o número de IOPS ali que eu falei para vocês, ó, 60, é isso que eu tô falando, ó. Tá ok? Criar um novo disco aqui, um disco de dados, tá ok? Deixa ele criar esse disco, ele vai atachar o disco aqui. Aí eu tenho que atachar 2, 3, 4, 5 discos aqui, e aí eu consigo chegar no número de requisitos que eu preciso, né? Quando eu falo em storage, quando eu falo storage. Claro que para disco tem todo o conceito de storage account, trabalho, toda a estrutura, mas eu vou falar isso também, tem um vídeo que eu falo só sobre storage account, só storage account. Deixa ele provisionar. Pronto, pessoal, provisionou o HD, o disco foi adicionado com sucesso. Eu quero me conectar a essa máquina. Qual era o usuário mesmo? Era a admin Vidal, correto? Era isso? Deixa eu ver. O usuário era admin Vidal mesmo, é isso. Deixa ele tentar conectar ali, ó. Enquanto você está vendo aí que ele não está indo, tá tentando conectar, não foi ainda, eu posso entrar aqui, ó, em propriedades, mostrar para vocês aqui as propriedades da máquina, e eu posso vir aqui, ó, em Reset Password, e aí eu consigo resetar a senha, lá, usuário admin Vidal. Se algum dia eu esquecer a senha, eu consigo vir aqui e alterar a senha por aqui também, tá bom? Cadê a VM? Cadê? Conectou ou não? Então vamos lá. Peguei aqui uma máquina aqui, ó, admin, user. A máquina está aprovisionando ainda, não publicou. Qual era a senha aqui? Nossa, agora lembrar a senha dessa VM. Vamos ver. Oh, lembrei, rapaz. Aí sim, ó. Pronto, pessoal. Loguei na VM, no Azure. Tá vendo aqui? É isso, pessoal. Máquina virtual criada, publicada. Lembra que eu criei um disco? Olha lá, ele já dá na tela aqui, ó. Deixa eu pegar Disk Management. Tá vendo aqui, ó? Por padrão, quando você tem uma máquina virtual no Azure, que você se conecta a ela, é uma máquina virtual igual a qualquer outra máquina virtual que você já conhece, né? Essa diferença lá, tem o meu disco de... Qual é o nome? Eu tenho um disco aqui de sistema operacional, o temporário, que eu falei para você que expira, e aí eu adicionei um novo disco aqui, ó. Acabei de adicionar um novo disco aqui. Esse disco aqui eu vou fazer o quê? Vou inicializar esse disco, ó. Olha lá, perfeito, pessoal. Opa, criar um volume aqui, ó. Pronto, meu caro. Acabei de publicar aqui uma nova unidade, ó. Pronto, ó. Cadê minha unidade? Pronto, e 2 pontos, criei pasta. Esse aqui é um disco de dados, tá vendo? Que poderia ser ou não SSD. Você atacha lá e joga ele aqui. Se você estiver trabalhando, vamos até tirar aqui, ó, vamos deixar offline esse cara. Se você está trabalhando aqui, por exemplo, com o Azure, e você quer aumentar o número de discos, você tem que trabalhar com storage pool. Aí você vem em storage pool, você vai pegar os seus discos que estão publicados aqui e vai criar lá, o disco publicado, tá vendo? Vai criar um storage pool, vai criar um vdisk, vai subir toda a infraestrutura para você chegar lá a 80.000 IOPS, tá? Trabalhando com SSD e uma área de armazenamento de 100 tera. É possível? Sim, é possível. Só você adicionar os discos e criar esse daqui que eu estou acabando de mostrar para vocês. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, falei de tudo. Fiz a introdução, né, pessoal? Então, vamos lá. Foi feita a introdução do Microsoft Azure nessa primeira aula do nosso mini curso Microsoft Azure. Feita a introdução da computação em nuvem, feita a introdução do Microsoft Azure e falamos um pouco sobre a parte de computação, os tipos de máquinas virtuais, como que você cria uma VM no Azure. Importante destacar que nos próximos vídeos você vai estar assistindo sobre Azure Network, Azure Storage Account e um detalhamento mais em cima de perguntas e respostas, como que a gente pode estruturar a sua carreira para o Microsoft Azure, para que você seja sim aprovado na certificação 70533.
Deixa aqui abaixo os seus comentários, que eu vou estar interagindo contigo, eventualmente se você teve alguma dúvida no conteúdo que foi apresentado aqui agora. Importante destacar que você tem que ter a sua conta no Azure já criada e seu mapa mental feito download e fazer essas práticas. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.